Olá, bem-vindo ao Brasil Seguro, programa da IPTV em colaboração com o DSI, o Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência, da Escola de Segurança Multidimensional, Instituto de Relações Internacionais, da Universidade de São Paulo, em colaboração com o Instituto de Estudos Avançados. Eu sou Alberto Pfeiffer, coordenador do DSI e o seu anfitrião do Brasil Seguro. O Brasil Seguro, que vai ao ar pela IPTV a quase 16 milhões de domicílios, atingindo mais de 50 milhões de telespectadores por todos os municípios do Brasil. A IPTV é transmitida pelo canal 579 na banda KU e pelo 23 da nova Parabolic Sky, Instagram e YouTube, www.iptv.com.br, @IPTVOficial. O Brasil Seguro se propõe, toda semana, a trazer para o conhecimento do nosso público um tema ligado ao conceito amplo de segurança. E um dos temas talvez mais capitais, mais importantes para se compreender a sensação, a percepção de segurança de parte da população é o da educação. A educação, o acesso à informação voltada à formação da cidadania, da sociedade, é crucial, tanto para conduzir as populações por bons caminhos ligados à adotação de segurança coletiva, como para que essa população esteja preparada a enfrentar desafios, a produzir, a se portar coletivamente. Nosso convidado de hoje é Emerson Bento Pereira, diretor de Assuntos Tecnológicos, Digitais, de Informática do Colégio Bandeirantes de São Paulo, Colégio Bandeirantes, que é uma das referências em educação do país. Os índices internacionais nos quais o Colégio Bandeirantes se baseia para mensurar sua capacidade de dotar de aprendizado os seus estudantes o colocam no topo dos ranqueamentos mundiais, o PISA, um índice organizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ao qual o Bandeirantes adere, mostra isso. Os conceitos que o Bandeirantes alcança estão superiores aos níveis educacionais de países desenvolvidos. E o Bandeirantes sempre investiu muito, se preocupou muito com a temática da tecnologia. A tecnologia usada na educação, a tecnologia como um instrumento com o qual não se pode deixar de lidar nos processos interligados de educação e sociedade. O Emerson tem trabalhado muito nesse campo, professor Emerson, e tem sido um dos pioneiros, um dos precursores na adoção ampla de tecnologia em processos educacionais. O Bandeirantes, pelo seu pioneirismo, pela sua capacidade inovadora, acaba sendo um laboratório, um local em que novas ferramentas são testadas e aperfeiçoadas e depois podem ser escaladas nas grandes redes educacionais, notadamente na rede pública. Emerson, muito bem-vindo ao Brasil Seguro e vai ser uma honra ter você aqui para trocar ideias conosco sobre o uso da tecnologia, digitalização das sociedades na educação. Obrigado, professor Alberto. Fiquei muito honrado com o convite. Espero contribuir aqui com o debate sobre segurança. Educação é um tema apaixonante, não é? Sempre que a gente vai falar de educação, todo mundo se entusiasma com isso, porque, no fundo, falar de educação, a gente está projetando o futuro também, né? Falando um pouco sobre o mundo que a gente quer construir. Então, estou à sua disposição e espero poder contribuir aqui. Conta um pouco para nós, então, para começar, como foi essa sua dedicação aos temas tecnológicos ligados à educação? Qual a sua trajetória? Você começou como professor, como pesquisador, como técnico? Qual a tua formação? A minha primeira passagem no Bandeirantes foi com 18 anos de idade, indo ser professor de programação. E aí eu fui professor... A tua formação é em programação, em ciências da computação? Naquele momento eu estava fazendo engenharia, mas aí eu parei a engenharia e depois fui me formar em administração. Mas eu digo que o engenheiro que nasceu naquela época não saiu de mim e eu acho que a minha formação intelectual assim, tem muito a ver com o raciocínio de engenheiros, né? Agora, assim que eu parei de dar aula, eu fui trabalhar junto com
na época de Mário Covas, com Rosinel Bauer, Hubert Alqueres, fui trabalhar com eles na Secretaria de Educação. Do governo do Estado de São Paulo. Do governo do Estado de São Paulo. E, na sequência, eu voltei para o Bandeirantes, só que aí para cuidar de cultura. Então, cuidar de eventos culturais, de lançamento de filmes, levar alunos em teatro e buscar saber o que estava acontecendo na cidade com relação à cultura. Então, programação, informática, educação e cultura. E aí, depois, em 2000, houve oportunidade de formar o primeiro departamento de marketing de escolas de ensino médio, de escolas de ensino básico no Brasil. Era um momento em que falar de marketing e educação era algo um pouco proibitivo, como se escola e hospitais não pudessem falar desse tema de marketing. A gente rompeu isso, a gente começou a fazer campanhas publicitárias mesmo, para fazer posicionamento de marca. E nessa trajetória, em 2013, eu recebi o convite para ir para a tecnologia, mas sempre com viés de inovação, que era como é que a gente faz com que as pessoas consigam usar a tecnologia de um jeito simples e com uma boa usabilidade. Então, quando me falam, mas a tua formação é em tecnologia, eu acho que a minha formação ela acabou sendo muito mais relacionada a temas de inovação, de construir espaços que não existiam. Então, o marketing foi isso, não existia esse espaço de marketing em escola privada. Fazer a transformação digital em escolas era uma coisa também que não se falava. Quando você estava comentando aqui da inovação, eu estava me lembrando, em 2014, quando a gente decidiu fazer com que cada aluno trouxesse uma máquina para a escola, trouxesse um tablet, a gente precisava fazer uma rede Wi-Fi potente que servisse aquelas máquinas todas. E aquilo tudo era tão novo no Brasil que o pessoal da Apple, na época, fez um trabalho junto com a gente para descobrir qual que era a tecnologia que a gente ia conseguir colocar nas redes Wi-Fi da escola para dar suporte para aquilo tudo que estava acontecendo. Então, era tudo muito novo. Eu digo que a gente não tinha onde fazer benchmark, mesmo nos Estados Unidos, eram pouquíssimas as escolas que estavam naquela intensidade de aplicação de tecnologia em sala de aula, como a gente estava fazendo ali já em 2013, 2014. Perfeito. E, bom, é importante você salientar o aspecto da incorporação da tecnologia, da ferramenta tecnológica ao processo educacional, ao ambiente escolar. Mas o Bandeirantes tem uma tradição de não se deixar tomar pela tecnologia, embora a tecnologia seja presente o tempo todo. É preservada uma autonomia intelectual do aluno e do professor no processo educacional. E acho que essa é a chave para compreender como a tecnologia pode ser apoio, suporte, facilitador e não o objeto central do processo. Quer dizer, não é colocar o tablet na mão do aluno ou o computador e achar que dali as coisas decolarão autonomamente. Isso, acho que esse é o grande segredo da história, não colocar a tecnologia no trono e achar que é a tecnologia que vai fazer as mudanças. Eu costumo dizer que o que muda os ambientes são as relações. A forma como a gente se relaciona é que constrói os ambientes. O que a tecnologia pode fazer é ela mudar a forma como a gente se relaciona. E aí a gente precisa estar atento. Então, quando essas maquininhas chegaram nas nossas mãos, a forma como a gente passou a se relacionar a partir de 2008, 2009, mudou. Então, a forma como a gente chama um táxi, a forma como a gente aluga um apartamento para passar as férias, várias formas de relacionamento mudaram. Então, a escola precisa estar atenta a isso também, porque a forma como os alunos vão lidar com os professores, como as famílias vão lidar com as escolas, hoje a gente vive isso muito intensamente. No meio educacional, a gente brinca do grupo de WhatsApp dos pais, que é uma coisa que não existia. E hoje a gente tem que lidar com isso. Às vezes vem um grupo de pais dizendo que discutiram um tema no WhatsApp e que eles querem conversar com a escola. Isso é uma dimensão política, né, da relação de poder entre escola e sua clientela, né? No caso, os pais são os pagadores. Exato. E que tem da escola
privada um poder, né, no relacionamento, assim como os pais da escola pública também têm. Mas é um dado novo, né? Sim. Os pais tinham uma dificuldade de articulação. Basicamente, eles entregavam os filhos. Alguns colégios tinham associações, pouca eficácia. E hoje não. Eles sabem o tempo todo, em tempo real, o que aconteceu em sala de aula, se houve algum desentendimento, alguma inconveniência, enfim. E isso acarreta uma pressão sobre a escola. Os alunos, da mesma forma, se organizam, se articulam. Sim. E como a escola lida? Porque isso também tem uma dimensão mercadológica, né, de marketing, da comunicação da escola, da sua inserção na sociedade. Mesmo a relação de professor-aluno é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o professor não pode se sentir refém de um grupo de WhatsApp, ou dos pais, ou dos alunos, de quem quer que seja. Então, a gente tem que fortalecer algumas questões que a gente considera invariável dentro da cultura da escola e que como é que a gente fortalece isso para que a gente continue produzindo uma educação que a gente considera uma educação de qualidade sem ficar refém dessas tecnologias. Então, a gente nem pode colocá-las no trono, assim como a gente não pode ignorar que elas estão trazendo uma mudança estrutural de relacionamentos. E hoje muitas vezes a gente recebe grupos de pais para conversar, em alguns momentos a gente olha e fala, não, esse tema não faz sentido. Então aí a gente começa a criar outras dinâmicas dentro da escola, mas sem dúvida que o nível de atendimento que a escola começa a ter que ter é muito maior, porque as relações aumentaram, as interações aumentaram. Então isso exige mais tanto dos professores como do corpo diretivo. E mesmo a gente tem um projeto de convivência lá na escola, que é exatamente para a gente conseguir entender, junto aos alunos, tudo isso que está acontecendo, essas dinâmicas que eles acabam tendo com essas, não só com as ferramentas, mas também com as ferramentas, né? A questão do cyberbullying é uma questão importante, né? Porque é algo que vem com o uso de tecnologia em rede. O bullying, ele acontecia nas escolas desde sempre. A grande diferença do cyberbullying é que o território que aquilo acontece, ele fica ampliado. Então, um exemplo que eu sempre uso é assim, na minha infância, se eu sofresse bullying na escola, talvez eu tivesse algumas zonas de conforto, que poderia ser meu clube, poderia ser a minha casa de praia, que eu tinha os meus amigos lá. Então, mesmo que eu sofresse bullying em um lugar, eu conseguia trabalhar minha autoestima de alguma outra forma num outro lugar. Hoje em dia, com rede social, o bullying ele acontece em todos os lugares. Então, a todo tempo. A todo tempo. Então, isso dificulta para a criança e para o jovem lidar com essas questões. Então, tudo isso a gente precisa trazer a consciência para os professores e também para os alunos, do tamanho daquilo que às vezes parece uma brincadeira que está só na escola, a amplitude que aquilo pode ter. Sim. Então, esses são os novos temas, né, que a tecnologia trouxe para nós. Bom, nós tivemos recentemente a interposição de um mandamento legal de proibição dos celulares em escolas. O Bandeirantes, naturalmente, acatou esse mandamento. Qual a tua impressão sobre isso? O celular é em si ruim ou é uma questão da gente saber lidar com ele? Ele é útil, ajuda os alunos também a fazerem trabalhos, a trocarem informações. Tem que ser proibido? Qual a tua impressão? Eu fiquei muito assustado. Até eu vim acompanhando muito isso que já vinha acontecendo, principalmente na Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu ficava muito assustado, porque o que veio até novembro, até o final de outubro, começo de novembro, era uma proibição total do uso de dispositivos móveis na escola. E aí, quando eu falo dispositivo móvel, é celular, tablet, notebook, enfim. Eu acho que tem duas questões aí, não é, Roberto? Primeiro a gente ia perder várias coisas que a gente ganhou no meio do caminho, como, por exemplo, o material didático, que você pode acessar vídeos, pode acessar imagens mais coloridas, o professor pode alterar um material didático de um dia para o outro, não precisa ser aquela coisa que tem que ser impressa e vai rodar só no ano que vem uma alteração. Então, a gente tinha alguns ganhos nessa questão de material. E a gente tinha
outra questão que para mim é fundamental, que é a escola ensinar os jovens a usar a máquina. Acho que quando a gente fala você não pode usar, a gente tem uma sensação de proteção. E eu gosto muito de uma frase que é ao proteger você infantiliza e ao infantilizar você tem que proteger. E aí você entra nesse ciclo que o que vai quebrar esse ciclo é a educação. E para educar, você tem que, de alguma forma, trazer essas ferramentas para dentro da escola. É claro que a gente tem que respeitar as idades das crianças, a gente tem que olhar para a formação cerebral. Hoje a gente tem a neurociência para ajudar a gente com relação a isso. Cada vez mais fica claro que um menino até os 14, 15 anos, ele tem pouca autonomia para decisão. Então, eu sempre falo assim, as crianças de 10, 11 anos, a gente fica falando para ele, tem que tomar banho, filho, tem que tomar banho, porque ele ainda não tem esse controle. E a gente precisa educar. E a gente precisa falar também, guarda o celular, para ele entender que ele precisa guardar aquilo. Beleza. Emerson, vou te pedir 1 segundo para a gente fazer o nosso intervalo. É 1 segundo só. Brasil Seguro volta já. Até. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao Brasil Seguro nesta semana com Emerson Bento Pereira, diretor de assuntos tecnológicos ligados à educação do Colégio Bandeirantes de São Paulo, uma das referências educacionais do nosso país. Emerson, nós comentávamos no bloco anterior o caso da proibição dos celulares nas escolas e a tua impressão quanto a como se deve lidar com essa situação. Você disse que talvez a gente, quando protege em demasia, não dota o indivíduo das ferramentas necessárias para lidar com riscos, com as situações que a tecnologia pode nos apresentar de malefício, mas que, enfim, vale mais a pena investir na capacidade autônoma do indivíduo lidar com isso, né? E mostrava um pouco das aplicações de neurociência, e claro, cada faixa etária tem a sua característica. Você, certamente no Bandeirantes, o uso da tecnologia, dos artefatos tecnológicos, ela é modulada conforme a faixa etária, mas que há algum questionamento quanto a essa proibição pura e simples, né? Da nossa parte sempre houve, assim, porque quando a gente está falando de Bandeirantes, a gente proibiu o uso de celular. O celular hoje lá é proibido. Proibido por causa da lei ou já era proibido anteriormente? Passou a ser por causa da lei. Tá. Mas o tablet é um material didático obrigatório. Então, todo aluno, a partir do 6º ano, ele tem um tablet, porque o material didático dele está lá. Isso ajudou, por exemplo, a diminuir peso de mochila, porque eles não precisam carregar os livros pesados na mochila, eles carregam no tablet. Hoje, muitos dos nossos alunos usam a Apple Pencil. Então, quando você passeia pela escola, você vai ver na biblioteca, por exemplo, os alunos estudando com a Apple Pencil. Explica para o pessoal só uma coisa, o que é a Apple Pencil? A Apple Pencil é uma caneta que você escreve no tablet. No tablet. Então, você usa a sua própria letra para fazer anotações no material. Então, ao invés do aluno fazer uma anotação num caderno de papel, ele faz no próprio tablet. Esse tablet é aberto? Ele tem acesso à rede pública? Como é que funciona? A gente tem algumas restrições que são restrições de pornografia, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, para acessar sites de notícias, enfim, eles podem Redes sociais, usar. eles têm acesso pelo tablet? Hoje não. Tá. Hoje não mais. Eles tinham até a lei, e aí com a lei a gente inibiu também no tablet,
por entender que não faz parte de uma proposta pedagógica. Então, o tablet hoje ele está focado nas propostas pedagógicas que a escola propõe. Mas a gente continua conseguindo trabalhar questões como ética e cidadania digital. A gente não precisou parar de falar disso dando o exemplo deles usando as máquinas ali. Porque ainda tem algumas pessoas que falam, mas você não precisa da máquina para ensinar sobre ética e cidadania digital. Mas eles terem a experiência e viverem as experiências com a máquina ajuda muito no processo, porque eles veem legitimidade naquilo que a gente fala. Porque se a gente fala, você não pode usar, mas vamos falar disso, fica uma coisa... O jovem é muito questionador, né? Ainda bem, né? E isso faz com que... Volta aquele brocardo que você utilizou no bloco inicial, né? Se você proíbe, como foi mesmo que você falou? Se você protege, você infantiliza. Isso. E ao infantilizar, você precisa proteger. E aí você entra nesse ciclo vicioso. Fechado, né? De infantilização e subjugação, né? E transforma pessoas em autômatos, né? Não em autônomos, né? E acho que a gente tem uma missão que é um pouco... vai ainda além, né? Porque para você ter uma sociedade que seja uma sociedade interdependente, no conceito de interdependência, a primeira coisa que você precisa é de pessoas independentes. Só com pessoas independentes que você consegue ter uma sociedade realmente interdependente. Então, faz parte da formação do jovem, faz parte a gente trazer essas questões, né? Uma outra coisa que eu discuto bastante é a gente trazer contraditórios. Os contraditórios têm que estar dentro da escola. Você levar pensamentos diferentes. O Bandeirantes tem uma característica que eu acho maravilhosa, que é uma escola que recebe muito imigrantes, né? Então, é um lugar em que coreanos convivem com japoneses, judeus convivem com árabes. É uma sociedade muito... em que plural, em que o que a gente busca é o desenvolvimento intelectual e uma busca por excelência acadêmica. Então, esse é um valor que fica tão forte dentro da escola que as outras questões elas acabam sendo olhadas como contraditórias mesmo, como um ponto de vista de um e um ponto de vista do outro. É fácil fazer isso? Óbvio que não é. Mas é importante que a escola exista para ser um lugar desse tipo de debate. E é essencial. A tecnologia ou as redes sociais têm levado a extremismos, a polarizações, a fragmentações, ao esgarçamento das pontes de conexão, do respeito aos contraditórios, da tolerância, né? Então, esse tipo de ambiente físico que permite essa aproximação e essa distensão é essencial, né? Para essas gerações que se formam poderem ingressarem nas redes sociais, estarem mais ou menos adestradas a lidarem com essas situações, né? É um caminho de sobrevivência dos regimes democráticos no fim do dia. Agora, nós tivemos o episódio da pandemia, que foi um episódio marcante do ponto de vista educacional e tecnológico. Subitamente, todos nós nos deparamos com o estancamento das conexões físicas e a necessidade da adaptação. O setor educacional foi um dos que mais sofreu. Que a nossa receita de educação era basicamente aglomerar jovens num determinado local por várias horas ao dia, vários dias da semana, colocar alguém lá que fosse ministrando alguma técnica pedagógica que surtisse um resultado, que é o aprendizado. De repente, isso perdeu o sentido, ou não pôde mais ser exercitado. E como é que o Bandeirantes lidou com essa situação? Olha, a gente começou esse processo de transformação digital em 2013, 2014. E quando a gente chegou em 2020, a gente já tinha 6 anos em que a gente vinha usando muito tecnologia. Então, em 2019, a gente tinha feito mais de 150 mil provas usando tecnologia, não mais em papel. Então, os professores já sabiam fazer uma prova no LMS, eles já sabiam corrigir a prova por ali, eles já sabiam colocar o material que os alunos precisavam estudar no ambiente de nuvem, eles já sabiam produzir vídeos, eles já sabiam gravar uma aula. Então, tudo isso, uns 10 dias, quando a gente começou a ver o que estava acontecendo na Itália,
A gente já começou a preparar um plano... Antes de chegar aqui no Brasil? Antes de chegar aqui no Brasil. Uns 20 dias, talvez, Sim. 15 dias antes. A gente já começou a se preparar porque dava uma impressão de que pelo menos um plano B a gente tinha que ter na manga para virar, se acontecesse alguma coisa de Drástico. de fechamento. Sim. E a gente começou a pensar, vamos colocar aqui tudo que a gente já faz e ver o que vai faltar se esses meninos forem para casa. A gente percebeu que tinha uma coisa que a gente precisava fazer, que era ensinar o professor a ter uma postura no momento de gravar a aula. A gente percebia que as aulas gravadas elas eram ainda um pouco muito amadores, assim. E a gente construiu 4 estúdios e em uma semana, a gente fez um trabalho com os professores para eles aprenderem a fazer a gravação de aulas. A pandemia, se não me engano, o fechamento das escolas foi ou numa terça ou numa quarta. No dia seguinte, a gente estava com todos os alunos sabendo o que tinham que fazer e todos os professores sabendo o que tinham que fazer. No dia seguinte, a gente já tinha 95% dos alunos acessando a plataforma e estudando durante aquele período que a gente achava que ia ser uma semana, 15 dias. Quando a gente viu que ia fechar, o grande desafio era como é que a gente mantém os alunos engajados nesse momento, como é que esses 95% não vão cair. E nisso a gente começou a fazer várias pesquisas, e aí usando a tecnologia o tempo inteiro. Pesquisas, algumas mais rápidas, outras um pouco mais aprofundadas. E nisso a gente foi identificando o que os alunos achavam que estava funcionando, o que eles achavam que não estava funcionando, perguntava para o professor também. E com isso a gente foi, enquanto a gente estava fechado em casa, a gente ia melhorando a estrutura para, de fato, ter uma educação à distância, que a gente sabia que não era o ideal, mas que era o que dava para se fazer naquele momento e que era importantíssimo fazer. A escola, por ter esse capital digital, a gente não ficou patinando, tentando buscar soluções, porque os nossos professores já tinham esse capital digital com eles, e os alunos também. Então, isso facilitou demais a implementação. Foi fundamental ter professores capacitados. Então, a gente estava falando agora dos celulares, né? Nas rodas com diretores de tecnologia de escolas, o que eu falava para eles, olha, a gente está discutindo o celular, se vai usar ou não, e está passando aqui atrás da gente a inteligência artificial numa velocidade que... Como é que a gente vai falar de inteligência artificial sem máquina? Tem alguma coisa aqui que a gente precisa parar para pensar um pouco, porque não dá para ficar sem máquina. Então, a gente sempre teve esse olhar de vamos trazer a tecnologia para perto, não vamos distanciá-la, vamos aprender como é a melhor forma de usar. Isso foi o que, no final, salvou a gente na pandemia. Teve um caso que foi interessante, que fazer a transformação digital no Bandeirantes não foi fácil. A gente estava mexendo num status quo, assim, estava colocando máquina em todas as salas de aula. Para o professor, a sensação de segurança dele era menor porque gerou desconforto. Claro. E alguns deles eram completamente contra. E eu me lembro de entrar na sala dos professores e um professor do outro lado, ele berrava, assim, aos berros. Não está funcionando, está acabando com a minha aula, vai acabar a minha aula. E aí a gente foi... Teve um dia que eu falei assim, não, eu não vou lá falar com ele, porque se eu for, a gente vai brigar, é melhor não brigar por causa disso. E quando terminou a pandemia, esse professor, a gente ainda estava... Terminou não, estava naquele abre e fecha. Esse professor passou assim com a camisa toda suada, porque os ar-condicionados não podiam ligar, as portas tinham que ficar abertas. Ele transpirando assim, ele estava entrando no toalete, ele voltou, aquele mesmo professor que gritava, e falou: Emerson, preciso te agradecer. Se você não tivesse insistido tanto aqui, a gente não teria passado a pandemia com tanta tranquilidade como a gente passou. Então, isso foi um pouco foi
foi importante ouvir dele, que era alguém que resistiu Claro. tanto, ouvir que valeu a pena. Não, Emerson, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós tivemos a transição abrupta para o modelo virtual, à distância da educação, em função da pandemia. E depois, como é que foi a nova transição? A transição da retomada do presencial. Foi fácil fazer isso? Porque os alunos se acostumaram, os professores se acostumaram. De repente, tudo estava normalizado no ensino à distância, Sim. com resultados até que satisfatórios. Todo mundo sentia falta do contato pessoal. Mas como é que foi isso, de voltar para a sala de aula, de voltar para o dia a dia, de voltar para a aglomeração? Eu acho que como todas as outras áreas, né? Houve um momento em que vai ter home office, não vai ter home office, como é que a gente vai lidar com isso? Acho que algumas coisas mudaram. Então, por exemplo, você tem alguns professores que às vezes tiram dúvida online do aluno, coisa que não acontecia antes. Mas, no geral, eu acho que a mudança foi menor do que o que a gente imaginava durante a pandemia. A gente falava, não vai ser mais a mesma coisa, vai ser completamente diferente. Eu acho que a gente voltou muito para um padrão, mas trazendo alguns ganhos, como esse que eu te falei de você poder fazer uma aula à distância, que antes não era... O professor não queria nem muito ouvir falar disso, porque ele tinha um certo preconceito com isso, porque achava que não funcionava. Então, isso eu acho que foram alguns ganhos. Mas a escola, ela acaba tendo um papel social, que é o lugar onde as famílias deixam os filhos enquanto os pais estão trabalhando. Então, via de regra, a escola também tem essa questão de ser o lugar onde os jovens se encontram. E aquela questão de você ter as pessoas longe, por conta da pandemia, com a escola acontecendo na nuvem tecnológica, isso acho que não cabe na nossa sociedade, porque a gente precisa desse lugar onde os jovens fiquem enquanto as pessoas estão trabalhando e, ao mesmo tempo, é um lugar importante para eles terem esse espaço de contraditório, né? Esse espaço de conversa entre eles, deles trazerem as angústias deles, enfim. Eu me permito sublinhar que talvez esta segunda característica seja mais marcante. Quer dizer, não é a escola como guarderia de jovens ou de crianças, né? Depósito, sim. Atendendo a uma lógica laboral que exclui, né? Então, jovem, você não pode trabalhar, logo você vai para um lugar que você vai ficar guardado e seguro. Mas é mais essa necessidade de uma espécie que é gregária e trabalha coletivamente desde a sua formação identitária, de você ter esse adestramento, né? O ser humano necessita da interação, necessita dessas práticas de aproximação, distanciamento, que não é a tecnologia que instrui e informa, é a convivência, né? E vem da prática. Se você não pratica isso, você perde um pouco dessa sua razão, dessa sua característica humana, né? Eu acho que isso está ficando... Isso eu acho que... parece que está vindo uma mudança ainda maior agora. Eu sinto que eu acabo participando de muitos congressos de inovação e espaços de inovação. E, para minha surpresa, no último ano e meio, você tem muita discussão sobre ciências humanas em congressos de inovação, quando antigamente você tinha muito mais questões de tecnologia. Muito bem, vamos retomar esse tema no próximo bloco. É um segundo só, até já no Brasil Seguro. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao Brasil Seguro. Nesta semana falamos de segurança educacional, tecnológica, todo o processo de inclusão de ferramentas tecnológicas, computadores, redes sociais, plataformas, inteligência artificial. E nosso convidado é Emerson Bento Pereira, profissional destacado, diretor de assuntos tecnológicos do Colégio Bandeirantes de São Paulo, comentava no último bloco os aspectos ligados às ciências humanas, na tecnologia, na gestão tecnológica, de como isso se mostra cada vez mais algo essencial numa grande oferta de técnicas e tecnologias, mas o diferencial é isso, né, Emerson? É essa capacidade da interação. Parece que... acho que houve um momento, não é, Alberto, em que a gente precisava de muita memória, de muita capacidade cognitiva
para produzir algum conhecimento, né? Com o passar do tempo, a memória a gente foi deixando para as máquinas. Então, terceirizou a memória. Terceirizou a memória. O arquivo, o acesso ao arquivo fica com a máquina. O número do telefone da namorada que não sabe, enfim. A memória está na nuvem. Com inteligência artificial, a gente começa também a terceirizar uma capacidade cognitiva, quando a gente está falando de IA generativa. E aí resta a gente ir olhar dos humanos o que a gente quer dos humanos. O que resta a condição humana, né? A condição humana. Para usar um termo, uma terminologia quase filosófica aqui. E como é que está sendo isso? Porque a IA está aí. A inteligência artificial é um dado da realidade. Ela está nos nossos smartphones. Sim. Ela já virou acessível a todos. Ela é o novo Pix, eu diria, né? Quer dizer, todo mundo vai começar a usar IA. Quem ainda não começou a usar IA vai usar, porque ou já usa sem saber. Eu acho que usa sem saber. Usa sem saber. Então, no processo educacional é inescapável. É até uma limitação se não se fornecer ao estudante, ao aluno, ao formando, o acesso ao IA e a modulação do seu uso, né? O seu uso inteligente. Sim. Quer dizer, a inteligência da inteligência artificial. Como é que o Bandeirantes tem lidado com isso? Olha, de novo aquilo que eu te falei nos blocos anteriores. A primeira coisa é aprender essa tecnologia. Então, acho que quando a gente vê, por exemplo, se uma floresta estiver pegando fogo, os animais vão todos fugir. O único animal que vai pensar, deixa eu ver o que está acontecendo lá para ver se dá para parar com isso, é o ser humano. E eu acho que a gente não pode perder esse tipo de questão. Então, se está vindo uma tecnologia nova, a gente tem que ir lá perto dela e aprender e ver o que a gente pode tirar de proveito daquilo. Então, já em 2023, a gente começou um trabalho com os professores de formação de uso de inteligência artificial. Já desde 2024, que todos eles têm acesso ao Copilot da Microsoft, o Bandeirantes é uma Microsoft Showcase School e é uma Apple Distinguished School. Então, é um colégio que é referência tanto para a Microsoft como para a Apple de uso de tecnologia. Quando a gente fez esse projeto de usar o Copilot, a gente dizia para os nossos professores, olha, entenda a inteligência artificial como um copiloto. Você é o piloto e a inteligência artificial é teu copiloto. Procura usar ela de forma que ela te ajude no seu dia a dia para que você faça um voo melhor e para que você tenha um voo melhor. E tem sido assim, muito acima do que eu esperava, inclusive, porque eles se apropriaram da tecnologia. Então, hoje eles usam para fazer questões de prova. Às vezes, quando eles têm uma mesma questão que eles querem passar em salas diferentes, antigamente tinha que ficar elaborando várias questões. Hoje eles pedem 5 versões da mesma questão, eles já criaram o prompt deles para pedir essas versões de questões, então eles já estão usando isso. Rubrica de correção, que é uma coisa que também dá muito trabalho para o professor fazer. Que é aquele padrão da correção de uma determinada questão. Que é uma matriz de correção e que eles tinham que ficar montando essa matriz. Hoje eles pedem para a máquina traz para eles melhoram o que a máquina traz e usam e ganham tempo para fazer outras coisas. Então, eles já perceberam essa potência da ferramenta e perceberam também que é importante educar os alunos para isso. Então, foi nisso, também em 2024, a gente, junto dos professores, criou um manual de boas práticas de inteligência artificial, que foi distribuído no início desse ano, em que a gente coloca para os alunos naquilo que a gente espera que os alunos usem inteligência artificial e onde a gente espera que eles não usem. Deixando a regra bem clara para que depois não tenha uma questão de achava que podia usar nisso, achava que não podia. Então, um exemplo que eu sempre uso é de um texto de inglês, que os professores de inglês eles falam, olha, não faz sentido colocar um texto em inglês da disciplina de inglês para corrigir, para traduzir na IA, porque eu quero justamente desenvolver algumas habilidades de linguagem. E agora, um professor de ciências, se o aluno está desenvolvendo um trabalho e ele tem um paper que está com uma linguagem técnica, aí ele pode
o aluno pode usar a inteligência artificial para fazer a tradução. Então, essas discussões que a gente foi fazendo com os professores e surgiu esse manual de boas práticas que hoje tem norteado o uso de inteligência artificial na escola. Emerson, você interage bastante com gestores tecnológicos de outras escolas, inclusive da rede pública. Uhum. Como é que você vê a escalabilidade, a adoção da tecnologia na rede pública do Estado de São Paulo, do Brasil? A gente está num nível bom, há muito investimento em educação, para a educação não falta dinheiro na rede pública, Sim. mas o resultado em termos de aprendizado tem sido bem aquém do desejado. Uhum. Nós estamos estagnados, para dizer o mínimo, aliás, com índices que decrescem há algumas décadas, né? Então, Sim. hoje todo jovem vai à escola, toda criança tem acesso, mas o resultado ainda não é satisfatório. A tecnologia é um caminho para isso, e como melhorar isso? Eu acho que, sem dúvida que se a gente for pensar, por exemplo, no déficit de professores de física, de professores de química que a gente tem, a tecnologia poderia ser usada para ajudar os alunos a estudar e ajudar a tirar dúvidas, por exemplo. Então, poderia, sim, ser usado. Educação, eu acho que ela tem um viés que é importante ter, de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, às vezes atrapalha, que é um viés muito conservador, né? Então, as mudanças na educação, elas acontecem muito lentamente. Acho que também porque a formação dos alunos é de longo prazo, então, essas tecnologias demoram muito para chegar numa base maior, né? Mas o jovem captura isso muito rápido. Eu diria que jovem, hoje, sim, nenhum jovem que vai à escola não tem um smartphone, um celular, né? Sim. A grande maioria tem. Quer dizer, ele já está com acesso à tecnologia. Ele já tem o ChatGPT no seu aparelho, além de todas as redes sociais e internet. Então, por que esse descompasso? O que está faltando aqui? Eu acho que tem uma coisa da gente realmente ter essa coragem desse movimento de ir para perto da tecnologia. Eu acho que isso que eu estou exaltando aqui, que o Bandeirantes faz dos seus 80 anos de existência, eu acho que quando a gente vai para o ambiente público, você tem muita resistência a usar essa tecnologia que está na mão do aluno. Resistência do professor ou resistência das estruturas administrativas? Eu acho que das duas coisas. Você acaba tendo, óbvio que você tem casos maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de ver vários cases interessantíssimos, inclusive de produção de robótica em escola pública, super bem feito. Mas quando a gente olha, são coisas muito pontuais, não é uma política pública. Então, a gente vê agora, por exemplo, na questão... A gente está falando de não ter máquina nas escolas. Os chineses, os americanos, eles estão falando de como levar inteligência artificial para o currículo. A China acabou de soltar um documento que não é uma lei, mas diretrizes de uso de IA para as escolas. Só que é uma proposta política, uma proposta de governo. Uhum. Então, esse tipo de questão que eu acho que a gente precisava evoluir mais. Quer dizer, o aluno traz para a escola um tablet, um mini tablet, né? Um aparato tecnológico sofisticado que é um celular, é um smartphone. Sim. E ele é proibido de usar isso no processo educacional. Eu entendo o porquê. Porque fica olhando a rede social, porque não presta atenção na sala de aula, eles acabam se distraindo. Mas isso é proibir vedar o acesso a uma tecnologia que pode ser benéfica. Eu acho que tem um modelo, né, Alberto, que eu acho que não ajuda. Que é a estrutura que a gente montou de escola é de um professor para N alunos. E que aí vai variar de 20 a 50 alunos. Quando a gente fala de uma educação digital, com uso do digital como teoria de rede, que é o que eu falo no meu livro, essa estrutura tão hierarquizada, ela não serve a esse tipo de tecnologia. Então, a gente precisaria repensar no modelo. O que acontece é que esse modelo roda tanto tempo, já fez tanto PDCA que os administradores já fez o planejamento, já checou, já reaprendeu, já fez o planejamento de novo, que o business está montado. E Quer dizer, eu tô falando, tudo a bem. estrutura está montada. Ele roda, ele funciona.
mas o resultado dele Tá é bom. insatisfatório. Exato. Os dados estão aí para nos mostrar, né? Os dados nacionais e estrangeiros indicam, e a pandemia evidenciou isso mais ainda, um decréscimo do aprendizado. Sim. O aluno hoje fala pior, lê pior, escreve pior e é menos fluente em cálculo, em contas, em ciências. E aí? E isso a gente tem um aparato tecnológico com todas as críticas e problemas que ele pode acarretar, mas que o aluno já incorporou no seu dia a dia, ele hoje é vedado. É como se a gente dissesse, olha, está proibido usar caneta, porque você pode escrever um palavrão num pedaço de papel. Sim, exato. Não é por aí, né? Mas fala um pouco do teu livro, que é um grande manual, eu diria, uma grande análise sobre esse tema das redes, do digital na educação. A gente tem mais 2 minutos. Tá. O livro foi uma oportunidade de trazer um pouco daquilo que eu comentei contigo, da minha vivência, tanto na parte cultural como na parte de marketing, tudo que eu vivi. Eu conto um pouco do case do Bandeirantes no livro, na tecnologia, porque eu tenho um olhar para a tecnologia muito mais focado no desenvolvimento humano, não a tecnologia do escovabit, não muito de como que ela interfere na nossa vida, de fato, como é que ela muda o nosso dia a dia. O livro, eu fiquei muito impressionado lá para 2010, 2011, quando eu tive acesso à teoria do Paul Baran, que é a teoria de redes, que foi onde nasceu a internet, e eu tive uma clareza muito grande naquele momento de que, a partir do momento que essas máquinas chegassem na mão das pessoas, ia mudar tudo. Porque a gente antes tinha uma máquina que era uma máquina de lugares, né? Então, o seu computador era o computador do seu escritório ou o computador da tua casa. Ou da escola. Ou da escola. Aí você passou a ter um computador que era teu e que ele ia estar com você o dia inteiro e que ele ia estar conectado em rede com outros computadores. Quando eu comecei a perceber isso e tive acesso à teoria do Paul Baran, eu falei, a forma como a gente se relaciona vai mudar completamente. E isso, ao mesmo tempo, veio essa oportunidade de juntar o profissional com essa curiosidade que eu estava na época. Isso fez com que eu fizesse várias palestras em muitos lugares, e as pessoas sempre falavam, você precisa pôr isso no livro, precisa pôr no papel, precisa pôr no papel. E a editora Aclá me ajudou nisso, a CLA. A gente fez o lançamento no final do ano passado, foi muito bacana, o livro está indo super bem. Está na Amazon, né? Está na Amazon. Então, Digital, uma mudança cultural, de Emerson Bento Pereira, obra essencial para você que lida com a educação, seja professor, seja administrador, seja pai, seja aluno, leitura fácil, definitiva para entender essa sociedade digital e a parte educacional, a parte da incorporação da tecnologia à educação para nos dotar de mais segurança na interação com o mundo digital. E para conversar sobre isso, tivemos a presença do Emerson Bento Pereira, diretor de Educação, Tecnologia Digital do Colégio Bandeirantes, que nos deu uma aula aqui sobre isso hoje. Obrigado, Emerson, pela presença. Obrigado, Alberto. Novamente, obrigado pelo convite. Sempre à disposição e espero que tenha sido útil para quem acompanhou a gente. Certamente. E obrigado a você, nosso telespectador do Brasil Seguro. Até a semana que vem.